Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do Adolescência Descomplicada e hoje nossa segunda aula, que nós vamos falar sobre pressão por desempenho. É a pressão que todo adolescente sofre nessa idade, é muito normal, não fique apavorado, pai, mãe, que é assim mesmo, adolescente vai sofrer com isso. E eu gostaria de lembrar você que dessas 10 grandes complicações que o pai tem com o seu filho adolescente, nem todos o adolescente passa. Mas pressão por desempenho é uma coisa muito comum. Afinal de contas, você quer o melhor para o seu filho. Então você põe pressão nele para que ele estude, se aplique, para ele ser uma pessoa melhor, estudada, ter um bom futuro. Então você está certo, pai. Só que nessa aula a gente vai ver que tem algumas coisas que nós temos que colocar a balança em ordem, para que tudo vá bem, para que seu filho não se estresse, não queira morrer, enfim, essas coisas aí, né? Coisas típicas da adolescência, né? E você que está chegando aí comigo, eu sou o Marcos Oliveira, eu sou o seu treinador comportamental. E se você quiser me seguir nas redes sociais, lá eu coloco sempre conteúdos inteiramente gratuitos para que você possa acompanhar. São como gotas do dia a dia para que você possa melhorar aí bastante no relacionamento com o seu filho adolescente, tá bom? Então me acompanhe aí que vai ser muito bom, tá aí na tela. Fica comigo e vamos que vamos. Vamos para nossa aula. Vamos para nossa introdução. A adolescência, ela é uma fase de transição e ela é marcada inteiramente por grandes mudanças biológicas. Então, você nunca pode esquecer, pai e mãe, que tem a mudança hormonal do seu filho, que vai atrapalhar um pouco aí algumas coisas na vida dele, principalmente nos comportamentos, na parte psicológica. Meninas, menarca, começa a ter dor, começa o corpo mudar, e aí já a mente já começa a ser outra, já não é mais tão menina. Então, essa série de mudanças tem que ser levada em consideração por você que é pai. Porque se você não leva isso, o adolescente às vezes não está te contando as coisas que ele está passando biologicamente, mas ele está passando por alguma coisa. Então, esse é um período, quando ele está na adolescência, que você já está começando a preparar ele para pensar no futuro, numa carreira, em bons relacionamentos, etc e tal. Então, começa a ter essa pressão por desempenho, que pode se manifestar de uma forma muito intensa. E é aí que a gente vai tratar isso hoje. E essa pressão pode vir da família, ela pode vir da escola, da sociedade que ele vive, seja na escola ou amigos do prédio, do condomínio, amigos, sem ser só propriamente da escola, né? Ou o próprio adolescente está se colocando uma pressão, que é o que gera o burnout da gente que é mais adulto, já trabalha e está aí desesperado para conseguir alcançar meta, essas coisas. Então, sinta você o que o seu adolescente está sentindo, tá bom? Então, essa pressão que é a pressão por desempenho, ela pode ter efeitos positivos, como motivação, por exemplo, de crescimento. Se você conseguir, no diálogo e uma série de outras coisas, fazer seu adolescente entender que isso é bom para ele, porque ele vai crescer, se ele se conscientizar disso, então você vai ter bons frutos que esse adolescente vai carregar para a vida inteira e você e ele vão ter bons relacionamentos. Mas também tem que tomar cuidado se ele não vai entrar num estado de ansiedade, burnout ou transtornos emocionais. Tomando uma aguinha, tá servido? Tá, mas então o que que é definitivamente uma pressão por desempenho, né? É nada mais que uma cobrança excessiva de alta performance em diversas áreas da vida do adolescente, como por exemplo, a escola, o esporte, né? Você quer que ele pratique o esporte, é, e coisas relacionadas à convivência social ou a própria imagem pública dele. Né? Você tem que pentear o cabelo, você tem que se vestir bem. Olha, você está parecendo um maluco indo para a escola, você está parecendo um maltrapilho, essas coisas. Você está colocando uma forma de uma pressão. Porque quando a gente fala de desempenho, a gente pensa em metas, né? Mas o desempenho do adolescente no geral que nós estamos falando aqui é sobre todas as áreas da vida dele, no emocional, no seu forma de se vestir, de falar. Qual é o desempenho que você espera do seu adolescente, entende? Então, segundo a teoria do estresse de Lazarus e Folkman de 1984, a pressão pode ser percebida como um desafio positivo ou como uma ameaça ao bem-estar emocional. É o cuidado aí. Dependendo dos recursos psicológicos do
adolescente ou do indivíduo. Talvez você esteja passando por uma pressão psicológica. E é muito importante você lembrar, assim como fui na aula da autoestima, que você entre no personagem adolescente agora. Tudo que a gente estiver falando aqui, você vai lembrando do que você já passou na sua vida, para que a gente possa ter uma aula muito mais proveitosa e você consiga começar a entender melhor a vida do seu adolescente, que é essa Gen Z. Gen Z, geração Z, é a geração do caos emocional, né? Então nós temos que tomar bastante cuidado. Beleza. Quais então são os fatores que prejudicam o adolescente demais? Cobrança excessiva dos pais e professores. Não podemos colocar nos adolescentes, expectativas irreais sobre notas e desempenho. Irreais. Se ele alcança, bora lá. Mas se é irreal, a gente não pode fazer isso com ele. Ele está achando que é possível, mas é surreal, um negócio inatingível. Comparações sociais e redes sociais. Esse aí eu já falei da autoestima e sempre vai aparecer em todas as 10 aulas. Você vai ver que rede social nos dias de hoje, que é da geração Z, é um problema seríssimo. Porque o contato contínuo com isso mostra para o adolescente padrões que ele ainda não alcança. Então, padrões talvez de profissionalismo, padrões de roupa, padrões de fala, padrões de empreendedorismo. Tem um adolescente que já está com cabeça de empreender, mas são padrões que às vezes para ele é irreal, ele não tem como investir, ele não tem como fazer ele não tem recursos financeiros para poder fazer. Então, temos que tomar cuidado com isso. Falta de equilíbrio entre lazer e estudo. Esse é um dos principais. Porque é o seguinte, os pais, às vezes, liberam muito lazer para o adolescente. Dá o celular na mão dele, vai se divertir e não coloca rotinas. E colocar rotinas é muito importante. Essa é uma pressão por desempenho. Ó, vamos colocar rotinas, você tem tempo para tudo. Só que o adolescente, ele precisa do seu tempo de lazer. Se o seu adolescente gosta de videogame, então deixa ele jogar. Se ele gosta de ficar no celular no tempo lá, deixa ele ficar. Só tem que tomar cuidado com redes sociais, que a gente vai falar em outras aulas. Mas tem que ter o tempo dessas coisas. O problema não é ele usufruir disso, é o tempo que ele fica nisso. Porque aí ele vai entrando numa sequência de vício e depois ele não quer largar mais. Aí você não consegue mais fazer seu adolescente se libertar de redes sociais. Mas ele tem que ter tempo de lazer. Então, preferencialmente, estimule ele para que ele faça do tempo de lazer dele coisas como esporte, futebol, basquete, exercícios físicos, que é o que ajudam demais no desempenho corpóreo e saúde. Então, são fatores prejudiciais quando não são feitos. Então, coloca isso como equilíbrio. Lazer, entre lazer e estudo. Cobrança exagerada ou exacerbada. Que é nada mais, nada menos que você colocar tanta pressão nele que ele começa a ter o medo de fracassar. E aí ele precisa de o tempo inteiro ter, como é que eu posso dizer, validação constante. O tempo inteiro ele precisa que alguém valide, deu certo, isso, tal, 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 tal. Porque ele fica com medo, então ele não consegue dar um passo um pouco maior. Ele sempre vai andar um pouquinho mais e ver se vai dar. Tá quebrando a confiança dele. Então, que a sua pressão sobre desempenho do seu adolescente não seja fora do prumo, fora dos limites de alcance dele. E uma outra coisa que é um fator que é prejudicial é a falta de diálogo e apoio emocional. Também são dos itens que entram bastante em praticamente todas as nossas aulas. Porque o diálogo, ele é um dos fatores primordiais para o seu relacionamento com o adolescente. E quando eu falo diálogo, não é só o diálogo para literalmente saber se o adolescente está bem. É você, muitas vezes, conversar com ele assim, filho, qual é a sua dificuldade? Deixa eu te ajudar? Deixa eu pegar na sua mão, deixa eu estudar junto com você. Isso, além de ser um diálogo que vai ajudar ele a entender que realmente é difícil, mas eu tenho a quem recorrer, e aí vocês se tornam confidentes, confiantes um no outro, mas também é um apoio emocional. Muitos adolescentes sentem que não podem compartilhar as suas dificuldades com seus pais. Nós vamos ver. Vamos falar das verdades, pais. Lembra que todas as nossas aulas vão permear sobre verdades, sobre estatísticas, conceitos científicos. E uma verdade que você, pai, precisa estar muito ligado tem a ver diretamente contigo. A influência dos pais no processo é muito importante. Porque é o seguinte, às vezes, mesmo sem você perceber, você contribui para uma pressão totalmente excessiva. Segundo estudos,
americanos dizem o seguinte: 60% dos adolescentes relatam que a maior pressão que sentem vem dos pais. E aí isso altera comportamento. E alguns comportamentos se intensificam nessa pressão. Por exemplo, alguns começam a ser exigidos de ter notas altas sem considerar o esforço individual que ele está fazendo. Outra coisa terrível é comparar filhos com outros adolescentes. Não faça isso. Olha lá, o seu amiguinho lá, ele só tira nota boa, 9, 10, e você está sempre tirando 5, 4. Esse tipo de comparação a nível de pressão é ruim. O que eu estou querendo dizer para vocês aqui é que pressão para desempenho é bom, nós vamos ver. Mas nesse nível de fazer comparação com outras pessoas, isso não é bom. Não é bom. Projetar sonhos não realizados sobre os filhos. Projetar, na verdade, os seus sonhos. Você é médico, você é doutor, você tem sua profissão e você quer que o seu sonho que você realizou ou que não realizou seja realizado no seu filho. Deixe ele ter uma liberdade de escolha para aquilo que é bom, mas oriente. Vou dar um exemplo. Seu filho quer viver de música. Então você fala para ele, quer viver de música? Você sabe que aqui no Brasil, viver de música é muito difícil. É praticamente lutando todo dia para ter o que comer, praticamente é isso. Eu posso dizer isso para você que está me assistindo nesse momento, nessa aula, porque eu sou músico. E em uma época da minha vida, eu pensei em viver de música. E um professor meu me orientou, e um professor, excelente professor, que não perdia nada para muitos músicos que existem aí no mundo, hein? Ele me orientou, falou, olha, aqui no Brasil, infelizmente, um excelente músico não é tratado com a dignidade de tudo que ele aprendeu, se dedicou, estudou. Então você fala isso para o filho para que ele conscientize. Aí você pode ir trabalhando com ele um projeto dele fazer um plano A e plano B. Vamos fazer um plano de um trabalho que lhe traga rendimentos bons. E aí, quando você já estiver bem estabilizado, você começa a ir atrás da música, como exemplo, né? Que aí você vai conseguir conciliar as duas coisas, só que cada coisa no seu tempo. Isso é uma forma de você dialogar e conscientizar seu adolescente. Mas não projeta o seu sonho em cima dele, deixa ele sonhar e vai dialogando para que você ajude ele a entrar no plumo. Minimizar emoções e dificuldades enfrentadas pelos adolescentes. Não potencializa os problemas. Se já está difícil para o adolescente viver essa pressão, autoestima, como eu te disse, e tantas outras coisas que ele passa, então o problema que ele está passando agora, da pressão que você está dando nele, não potencializa, não joga mais gasolina nessa fogueira. Não faça isso, porque aí ele vai começar a entender que ele não consegue. E a pressão por desempenho, ela está intrinsecamente ligada ao problema justamente da autoestima. Muita pressão exagerada sobre o adolescente, ele vai entender que ele não consegue, que ele é um coitado, que a vida dele é assim mesmo, que tudo é mais difícil, e aí a autoestima dele vai lá embaixo. Então, um fator agressor da autoestima, como já foi dito lá na aula anterior, você volta lá para assistir, é a pressão por desempenho. Beleza. Quais são os maiores agentes agressores da pressão por desempenho? Pais e familiares, por expectativas irreais. Vem um pai, vem um avô, vem um tio, fala, você tem que fazer isso, você quer lá, você é muito melhor que isso, cadê? Você não está conseguindo por quê? Oh! E começa a meter pressão em cima dele. Beleza, é real isso? É atingível? Você, como hoje adulto, mas quando era adolescente, você teria conseguido colocar-se no lugar. Lembra? Eu preciso que você entre no lugar. Professor, se você é um professor, não coloque essa pressão irreal em cima dos seus alunos também, porque eles vão sofrer lá demais. Cobrança por notas e metas que são tipo, quase impossíveis. Nós temos categorias de ensino. Tem horas que o aluno não consegue acompanhar. Nós temos que fazer essa leitura e colocar ali no prumo. Talvez explicar de uma forma diferente, desenhar, mas para ele chegar numa meta irreal, não faça isso. Outro agressor, rede social, já falei. Concorrência acadêmica e profissional. São os vestibulares, né? Os alunos entram aí na época aí de Enem, os antigos cursinhos que tinha aí, né? Acho que existe até hoje, não estou acompanhando. Mas ter concorrência sobre o que ele está fazendo.
Tipo, você não conseguiu entrar nesse negócio, como assim? Você estudou tanto e agora não conseguiu. Calma, que esse estudou tanto versus eu preciso passar porque meu pai está me tendo uma pressão, é igual na hora da prova eu esqueço tudo que eu aprendi. Principalmente perto das provas, acalma o seu adolescente, leva ele para comer num dia anterior num lugar legal, deixa ele relaxado e tal. Você tem que fazer com que o seu adolescente entenda que tenha tempo para tudo. Ah, amanhã é o dia da prova, tal, mas ó, você estudou, se esforçou, beleza, agora vamos dar uma relaxada. Pega o seu videogame um pouquinho, joga um pouquinho, relaxa. Só não deixa ele ficar pilhado, senão é horrível, né? E quando você pilha demais, você tem que olhar se o adolescente ele não está praticando o perfeccionismo. Muitas vezes é melhor que o adolescente passe com uns 8, 9, do que ele perca um tempo gigante no perfeccionismo e depois ele não chegue em resultado. Muito mais importante na nossa vida toda é ter um bom resultado, que não é um resultado às vezes perfeito, uma nota 10, mas é um resultado consistente, fruto de alguém que se esforçou e estudou para chegar naquele ponto. Então, não coloque essa pressão, que isso não seja um fator agressor de demasiada forma para o adolescente. Então, aí o adolescente começa a achar que ele mesmo não consegue. Então, ele começa a ir para o perfeccionismo, tentar fazer tudo muito perfeitinho e não vê tempo. Quando vai ver, passou 5 horas, não chegou nem na metade do trabalho que tem que fazer. Ei, calma lá. Vamos pensar em resultados. Vamos fazer esse negócio ser mais diluído. Por isso que eu sempre falo, e é uma grande verdade, você tem que pôr um equilíbrio nas coisas. Quando eu falo você, estou falando você, pai, para que você trabalhe com seu filho de uma forma moderada. Não tente impor a mesma pressão que impuseram em você. Não significa que o que você passou, ele tem que passar. Você tem que ponderar, aprender. Você tem que entender que essa geração Z é uma outra cabeça, totalmente diferente da sua. Inclusive, tem um estudo que eu estava dando uma olhada, que diz que essa geração Z, ela é a geração mais diferente que já existiu desde a época que começaram a colocar nome nas gerações, né? Milênio, X, Y. E essa geração Z, ela é uma geração extremamente diferente de todas. Então, se você é pai aí, acima de 30 anos hoje, vai ter uma dificuldade gigante, é um salto de geração muito grande. Você está ensinando aqui, mas na escola eles estão ouvindo outras coisas entre grupo de alunos. E aí ele começa a sentir um peixe fora d'água. E você começa a colocar uma pressão desgraçada nele. E ele fala, nossa, mas eu tô fora do prumo. Estar fora do prumo é bom. Mas nós vamos ver isso aqui, como é que é. Então presta atenção. Pais, se você é muito permissivo, então o seu filho vai ter dificuldade para lidar com limites e frustrações. Se você é um pai que deixa fazer tudo, deixa o adolescente decidir, ele vai chegar uma época na vida dele que ele vai ter dificuldade com frustração. Aconteceu alguma coisa, ele vai querer chorar. O alto índice de suicídio o ano passado, 2024, foi gigante. Nós temos que olhar para isso. O que está acontecendo que os adolescentes não estão mais suportando tanta coisa? Por outro lado, pais que são muito rígidos, eles têm filhos com medo excessivo de errar e com baixa autoestima. Reparou os opostos como são ruins? Por isso que precisamos pensar sempre em equilíbrio. Equilíbrio. Eu mesmo vivi sobre muita pressão. Minha adolescência foi baseada sobre pressão. Para te dar o contexto, meu pai ele foi militar, mas antes de ser militar, ele viveu uma vida muito sofrida, na roça, não tinha que comer, aquela coisa, tinha que lutar pela vida. E uma forma que ele teve, olha só como são as coisas, para melhorar na sua vida financeira e ter o que comer sem precisar ter que correr atrás, foi entrar para o exército. Só que ele entrou no exército bem na época que estavam recrutando para ir para a Segunda Guerra Mundial. Então eu tive um pai que sofreu demais, que aí ele foi aprender com a vida dentro de um exército, dentro de uma guerra. Eu nasci pós esses traumas de guerra e tudo mais. Então eu fui criado praticamente como um soldado e não como um filho. E isso trouxe em mim pressões gigantescas que, graças a Deus, eu consegui quebrar todos esses traumas da minha vida. Mas foi muito difícil eu viver até os meus 24, 25 anos
entendendo que eu não poderia as coisas, que se eu errasse, meu pai ia me matar, porque além da pressão, eu sofri espancamento, então era dupla pressão. Então eu treinava tentando decorar, quando eu não decorava, eu começava a ficar desesperado, falava, meu Deus, eu não vou conseguir, dava aquele nervosismo e ia só piorando as coisas. Então, assim, era pressão por não errar, tinha que ser perfeito. O meu pai, ele ainda considerava umas notas. Tipo, tirou ali 8,5, 9, ficasse ali por ali, ele não reclamava. Mas se eu começasse a tirar 7, 6, aí o bicho pegava. Além dos castigos, tinha o espancamento, e aí na próxima prova eu tinha que recuperar. Nunca repeti de ano, mas foi bem difícil. Era pressão sobre pressão. Só que eu posso te falar uma coisa que hoje em dia os pais não aceitam, mas para você entender, talvez você não passou por isso. Esse tipo de treinamento exagerado que eu estou falando para você não fazer, ele moldou o meu ser para eu ser uma pessoa muito, mas muito resiliente. Eu não entrego os pontos fáceis hoje em dia. Eu luto pelas coisas, eu vou atrás, eu quero investigar, eu quero descobrir o que está acontecendo por causa da. Eu não gosto das coisas muito superficiais, eu quero descobrir o porquê daquilo. Isso foi por causa de um treinamento. Foi exagerado? Foi. Mas por outro lado, ajudou demais. Só para não ficar no ar, né? Eu resolvi as coisas com meu pai, nos perdoamos e a gente conseguiu viver ainda uns 30 anos de um ótimo relacionamento. Mas até os meus 25 foi terrível. Não tinha muita, não tinha muita conversa com meu pai. Foram momentos bem difíceis na minha vida aí de adolescente. Eu quero trazer uns dados de pesquisa só para você entender como é que está o dia de hoje, a questão dos adolescentes aí. Foi feita uma pesquisa, né, de Harvard. Eu gosto muito das pesquisas de Harvard porque eles fazem pesquisas longas e prolongadas, trazendo uma série de comparações estatísticas que é maravilhoso para a gente entender uma série de coisas. Olha só, tem um estudo que diz o seguinte, que 75% dos adolescentes relatam sentir pressão acadêmica intensa. Esse foi um estudo de 2022. 45% dos jovens relatam que a comparação nas redes sociais impacta negativamente a sua autoestima. E o burnout acadêmico em adolescentes aumentou 30% nos últimos 10 anos. Isso foi uma pesquisa que foi feita durante 10 anos, que é uma pesquisa de 2023. Então você repara que outrora, antigamente, a gente não falava de burnout para adolescente, é até uma palavra bonita, burnout. Eu já tive isso, mas por eu trabalhar demais, até consequências da minha educação de se entregar demais. Mas burnout na adolescência é uma coisa assim complexa. As crianças vêm de criança, né? E eles vêm sendo crianças e adolescentes estressados o tempo inteiro, pilhado com as coisas. Muito se dá, obviamente, pela rede social. Então, você não pode ser permissivo com isso, pai. Você tem que ter os bloqueios. Mas isso a gente vai ver em outras aulas lá. Fique bem atento aí, que essa aula, quando chegar em cyberbullying, bullying, você se prepara. Então, quais são os comportamentos que os adolescentes começam a ter, que são mais comuns, né, por causa dessa pressão? Então, geram nos adolescentes ansiedade, crises de pânico. A gente nunca viu uma geração com tanto pânico emocional. E é até por isso, inclusive, que eu tenho feito meus treinamentos. Fica o convite para você, pai, aí, os treinamentos presenciais, que a gente consegue dar uma ótima melhorada se a gente não conseguir quebrar 100% o problema de medos e ansiedade. A gente trabalha com isso de uma maneira bem forte. Mas o comportamento de adolescentes que passam por pressão acadêmica, ou melhor, por pressão por desempenho, é ansiedade, crise de pânico. Tem dificuldade para dormir, por quê? Lembra do burnout? O burnout, o seu cérebro não descansa. Você já acorda às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, já na pilha. E você é como se você estivesse trabalhando, você não descansa do jeito que o seu cérebro deveria descansar. Você tem falta de motivação, você tem fadiga extrema. Você já viu aqueles adolescentes que acordam e você pergunta, nossa, tá com cara de cansado? Tá cansado? Tô, nossa, tô estressado. 6 horas da manhã, tá estressado, tá cansado. Porque não tá descansando. Lógico que tem a questão que tem adolescente que não dorme, né? Aí você deixou ele lá e fica no videogame, vendo besteira, alguns vendo pornografia, etc e tal.
fica até as horas e não dorme direito, obviamente não vai ter um bom desempenho. Gera no adolescente também a pressão, gera procrastinação e autossabotagem. O adolescente começa a deixar para depois perde a rotina, começa a achar que isso aqui é menos importante que aquilo e vai deixando. E aí ele começa a se autossabotar. Acho que não vai dar não, sei lá, isso aí é difícil. Já tentaram, um monte de gente tentou, eu não vou conseguir não. Ele começa a perder a confiança em si mesmo e começa a se auto-sabotar achando que ele não é capaz. Pai, tem que tomar muito cuidado com isso. E aqueles adolescentes, como eu disse, estressado, né? Irritado o tempo inteiro, irritadão, e aí, pode gerar dois comportamentos muito próximos, né? Apesar deles serem, apesar deles parecerem ser diferentes, eles são muito próximos, que é irritabilidade e isolamento social. Meu filho tem fobia social, não se socializa com ninguém. É, porque ele está evitando socialização. A pressão que ele tem na mente dele é que ele vai ser julgado lá quando estiver com os amigos dele lá. Vai que rola um assunto que ele não saiba falar e as pessoas perguntam para ele. Então, na dúvida, ele nem chega perto do seu grupo, do seu clã, a pessoa que ele vai querer se socializar, né, e não consegue. E olha só agora esses dados, meu Deus do céu. A geração Z no mercado de trabalho, né? Por que será que eles não têm um olhar de crescimento no trabalho? A Gen Z, essa geração que está com entre 13 e 19 anos hoje, ela não tem objetivo de plano de carreira, que era o que a gente sempre sonhou. Vou no plano de carreira, entrar numa boa empresa, vou trabalhar 20 anos lá, vou sair com um bom salário, vou entrar como office boy, vou sair como diretor. Esse negócio na cabeça do Gen Z não rola. Não rola. E muito se dá porque não está rolando uma pressão nele. É diferente. Tem uns que estão sofrendo pressão exagerada e tem outros que não estão sofrendo pressão nenhuma. E eles conversam na rodinha de amigo deles. Então, por que, que eles não têm esse olhar para o crescimento? É porque eles não estão sendo ensinados a querer subir na vida. Eles não têm essa ganância, eles não têm esse ímpeto de querer, nossa, vou querer ser isso, aquilo. Ele tem uma ideia lá, vou ser engenheiro. Mas quando ele termina a faculdade, ele, beleza, agora eu vou fazer uma outra coisa aí. E esquece do que ele estava querendo fazer. Então, eles não veem necessidade de subir na vida, de ter um plano de carreira. Eles não têm. E isso é um grande espiral. Eles estão ali na sua rodinha de conversa, conversando. E aí, o que você acha disso? Fala, não, eu não vou querer fazer isso não, você é louco. Ficar 5, 10 anos numa empresa lá com o chefe falando na minha orelha. Então, assim, eles se apoiam, todos os adolescentes da Gen Z, todos não, tá? Não são todos que são assim. Se você ensinou direitinho, ele é um Gen Z, mas ele não se comporta como um. Mas a grande maioria, eles se apoiam no quesito que trabalho é uma coisa ruim. Mas eles precisam, não precisam de dinheiro? Precisam, eles têm consciência. Tá, então, o que, que eu posso fazer, então, para ganhar dinheiro? Na cabeça deles, ter filhos não é mais um sonho. Não, ele não quer ter filho. Ele não quer ter um monte de boleto para pagar, ficar lá com criança de madrugada lá chorando, levando para o hospital, dando vacina e gastando todo o seu dinheiro com uma criança, com um ser. Gente, essa geração, ela está completamente fadada a não ter uma sequência. Vai diminuir muito a população, vai envelhecer demais, a previdência vai estourar de novo. Então, por que que eles não pensam assim? O que está acontecendo? Eles não querem ter patrimônios. Eu estava conversando com um adolescente outro dia para entender um pouco, pesquisa de campo, sabe assim? Aí ele falou assim: pra que carros? Que carro? Nada, tem que pagar IPVA, tem que pagar seguro, tem que pagar um monte de coisa cara, aí rouba o carro, dá problema. Eu pego o Uber e vou, e olha que legal, ainda vou com um motorista particular. Ele considera o Uber como um servo dele. Eu só não sei de onde veio o dinheiro. Mas para essa geração aí, o Uber é o motorista da rodada para ele. Ele não está muito interessado em ter carro, ter que ficar lidando com esse tipo de coisa. É, o negócio tá feio. Talvez você nunca tenha pensado nisso, né? O olhar, então, o olhar profissional dele, então, não é na vertical, é horizontal. É viver experiências. Não é sobre construir coisas. Eles estão numa fase que, tipo assim, vamos viver uma experiência aqui para ver se é legal? Ela, então, se tornou, por isso,
uma das gerações mais diferentes de todas as outras. Então, eles não têm assim uma expectativa de comunidade, né, de trabalhar numa geração e viver e crescer junto. Para eles vamos ter uma experiência? Então, como é que é essa experiência desse adolescente que não sofreu pressão ou uma pressão inadequada? Ele começa um trabalho, se ele não gostar, ele pede demissão em menos de um mês. Simples assim. Vai com a carteira assinada, não gostei, vou embora. Ele perde, ele não está nem aí se ele vai perder os valores da rescisão, ele não está nem aí. Porque ele entende que já teve a experiência que ele precisava ter. Então eles exigem coisas que você fala, meu Deus, você está vindo para uma entrevista de emprego e está exigindo o quê? Eles exigem home office, eles exigem não trabalhar num dia da semana para poder descansar. E eles vão fazer tarefas em paralelo enquanto trabalham. Eu vi uma entrevista esses dias. Olha só como é que estão as coisas, hein, pais? Tem que tomar cuidado. A menina começou a trabalhar numa agência de publicidade. E a agência de publicidade geralmente o pessoal mais uhul, mais legal, mais a pampa, trabalha com o pezinho na água lá, né? De boa. Mas a diretora, né, a chefe lá da estagiária da GNZ ligou para ela. Ô, tô precisando aqui ver um negócio, onde você tá? Aí ela ainda toda feliz assim, ó, levantou a câmera assim pro alto do celular e falou, tô fazendo a unha. Ela tava 3 horas da tarde de uma quarta-feira fazendo unha. Falei, mas eu preciso, vocês trabalham. Falei, mas eu tô trabalhando, eu consigo fazer essas coisas ao mesmo tempo. Foco zero, foco zero. Consegue fazer mesmo, gente? Será que consegue? Será que essa geração é tão inteligente assim que consegue estar em diferentes lugares, fazendo coisas diferentes e ainda te entregando o resultado que você está pedindo para ele? Ó, eu entrevistei um Gen Z, uma geração Z uma vez, dois. E eu não acreditei, eu não sabia que estava assim, né? Tava meio fora aí da questão do RH. E aí, conversando com o rapaz, né? Perguntando sobre o que ele conhecia na área de programação, etc e tal. E ele se demonstrou até bem conhecedor, assim. Falei, pô, legal, para um adolescente aí de 19 anos, pegar um menino esperto aí para ensinar, ele vai bem. Só que a sequência da entrevista não foi nada bem. Ele começou a exigir. Ele falou o seguinte: tá bom, já entendi a empresa aqui, uma empresa legal, bem assim. Mas eu tenho alguns pontos aí que eu quero levantar. Eu falei, eu quero ter folga uma vez por mês de sexta-feira, eu não venho trabalhar. Eu quero trabalhar de home office, eu não costumo vir de segunda, então eu trabalho ali terça e quarta de aqui presencial. Aí eu falei, nossa, que interessante. Ele já colocou as regras na entrevista de emprego. Aí eu falei assim, eu fiquei pensando, eu fiquei imaginando, eu vou colocar um cara desse na minha equipe. O quanto que isso vai afetar toda a outra equipe que já trabalha ali de segunda a sexta, bonitinho, se empenha, que sabe que ele tem carteira assinada, não tem esse negócio de folga, tem banco de horas, se fizer a mais tem hora extra, mas ele não quer saber de hora extra, ele quer saber de folga. Sabe qual a probabilidade de eu ficar com uma pessoa dessas por um ano, por exemplo? Quase zero. Ele vai me abandonar na primeira dificuldade que ele tiver. Falar, beleza, valeu, não é isso que eu queria. Porque a mente do Gen Z é experiência. Eu estou baseado em experiência. Olha só que louco isso aqui. Um Gen Z, ele exigiu que fosse feito o pagamento do PLR dele. Mas um detalhe, a empresa não teve lucro. E aí ele falou assim: não, então que a empresa pegue empréstimo para pagar o meu PLR. Hello, meu amigo. PLR, participação nos lucros e resultados da empresa. Se a empresa não teve lucro, como é que vai pagar o GZ? Mas ele exigiu que ele fosse pago, o PLR, porque o muito que ele fez exigia que ele recebesse um prêmio. Então, ele não está muito interessado se as entregas dele foram sensacionais. Ele está interessado nos benefícios. E ele acha que se esforçou. Teve outra estagiária. Ai, essa geração tá difícil, pais. Eu consinto com vocês. Teve uma estagiária que ela aceitava trabalhar desde que, presta atenção, ela não fosse responsabilizada pelos erros dela.
Ah, meu Deus do céu. Que geração maluca é essa? E aí você já deve ter ouvido falar. A geração de hoje, essa Gen Z, ela está falando de micro aposentadoria. Já ouviu falar nisso? Presta muita atenção. Qual que é a ideia dessa galera? Eles vão entrar na sua empresa, eles vão trabalhar por um tempo para conseguir juntar o dinheiro que ele precisa. Vamos supor que ele queira ir para Disney. E na Disney ele precisa de 16 mil reais para ir, passear nos parques, comprar umas coisinhas e voltar. Ele vai trabalhar para você até ele conseguir os 16 mil reais. Quando ele conseguir, sem se importar com o valor da rescisão, ele vai pedir as contas e vai falar: valeu, consegui o que eu queria. Aí ele vai viajar, ele vai curtir a vida e vai curtir todo o resto do dinheiro que sobrar, vai curtir. E aí depois ele vai atrás de outro emprego. Isso é o que eles estão chamando de microaposentadoria. Sabe o que eles falam? Que o sonho deles é ser aposentado. Ah, meu Deus do céu. Igual nós, você não queria se aposentar? Só que você trabalhou quantos anos? Pois é, na mente deles é trabalhar numa empresa, sair para outra, trabalhar em outra empresa, sair para outra. Sempre é juntar dinheiro para viver o hoje. Eles não estão pensando em nada de futuro. Não estão pensando se vai ter dinheiro lá na sua velhice, sei lá, onde eles deveriam estar indo para a aposentadoria. Eles não estão pensando nisso. Estão pensando extremamente no agora. A pergunta que eu faço é: isso vai dar certo? Ou ele vai depender de você, pai, você, mãe, do seu trabalho pro resto da vida dele? Porque ele vai procurar emprego. Enquanto ele não tiver sem dinheiro, ele vai pedir dinheiro para quem? Quem vai pagar os rolês dele? Quem vai pagar o celular de último tipo para ele? Quem? Você, pai, que deu sempre tudo na mão dele. Então talvez você me pergunte assim: então, Marcos, o que eu faço? Eu continuo a pressão? Com certeza absoluta. Pressão em cima de pressão. Só que com equilíbrio. Sabe o que vai acontecer se você tiver esse equilíbrio na vida do seu filho? Ele vai te agradecer no futuro. Ele vai se destacar no mercado de trabalho. E ele valerá peso de ouro, porque os seus concorrentes da Gen Z não estão nem aí. Ele vai estar um passo à frente da geração inteira dele. Eu vou parar de trabalhar, você também vai. Uma hora você vai aposentar. Quem é que vai ficar no nosso lugar? Quem é que vai ficar no lugar de quando eu vou te mandar embora? O RH hoje em dia está contratando, está dando muito mais valor para contratar pessoas mais velhas, os millennials ali, a galera dos 40, 35, 40 anos. Porque a Gen Z não está querendo mais. Então, por enquanto, está tendo bastante emprego aí para essa galera. Lógico, galera que está qualificada aí, né, dos 40 anos. Vai ter emprego para vocês. Vocês vão se matar de trabalhar até 70 anos de idade. É isso que vai acontecer. Então, eu queria trazer para vocês algumas soluções científicas. Quando eu falo soluções científicas, são soluções que já foram testadas, feito pesquisa e que viram resultados expressivos quando aplicado, certo? Então, olha, educação emocional, que é ensinar adolescente a identificar e regular emoções, porque isso vai reduzir muito o impacto negativo da pressão. Isso está no livro de Goleman, Daniel Goleman, né? Que fala sobre inteligência emocional. Temos que ensinar os adolescentes. Eu volto a frisar e forço com vocês que vocês procurem ajuda. Os meus treinamentos, eu faço treinamentos para adolescentes para fortalecer exatamente isso, uma educação emocional para eles. Então, se você não conseguir fazer comigo, que está em outra cidade, outro estado, etc e tal, procure algum lugar de alguém que faça, nem que seja online, de uma outra forma diferente, mas seu filho precisa passar por uma educação emocional. 2. Diálogo aberto entre pais e filhos, conversas frequentes. Mas assim, conversas com empatia, não é conversa já de cobrança. É tipo um alinhamento. Aí, filho, como é que foi aí? Como é que está sendo essa prova? Está difícil? Quer uma ajuda? Como é que é? Então, um diálogo aberto para que ele consiga se expressar. Porque aí diminui um pouco aquela sensação de isolamento, que ele está sozinho no mundo e ninguém olha para a cara dele, ele não está nem aí. Entendeu? Práticas educacionais positivas são métodos. Métodos de disciplina, né? Baseado em diálogo e respeito. Presta muita atenção nisso. Ao invés de punição corporal. Ao invés de você ir para o spank com seu filho, diálogo e conversa de respeito. Você é autoridade em cima do seu filho. Ele tem que entender que ele está debaixo da sua autoridade até que ele viva sozinho, até que ele resolva ir embora, case.
vai viver a vida sozinho, não sei, mas enquanto ele está aqui, você é autoridade sobre ele. Porém, a sua autoridade tem que ser de forma positiva. É como se você estivesse falando, filho, tá vendo essa autoridade que eu estou te passando? É para que você aprenda a ter essa autoridade e siga na sua vida também. Para que ele te olhe como um espelho. Para falar assim, meu pai, minha mãe, poxa, eu posso confiar nesses aí, ele tem autoridade no que eles falam. Eles não, só não falam da boca para fora e não cumprem. Eles são pessoas que fazem isso. Uma coisa muito importante para fazer aí, ó, são atividades extracurriculares. Eu não estou falando agora de você colocar mais pressão no adolescente para aprender mais uma coisa, mas atividades que promovam bem-estar, é extracurricular, é bem-estar. Então, que promova exercícios físicos, esporte, arte, música, como eu já falei. Exercício que faça ele liberar as endorfinas, que é o que produz, é o que reduz, na verdade, né? A ansiedade e melhora muito bem, e melhora muito mais o bem-estar. Temos que ter essas atitudes extracurriculares, de preferência as coisas que ele gosta, não que você goste, que ele goste, tá? E apoio profissional. É, sempre a ciência vai trazer o apoio profissional como um excelente apoio, óbvio. Porque tem vezes que você, como pai, está trabalhando, está correndo, está para cima e para baixo, já tentando de tudo, está colocando pressão no seu filho, mas não está vendo resultado, porque talvez você não tenha a facilidade e as ferramentas corretas para entender o que seu filho está passando. Então, quando ele passa por um apoio profissional, esse apoio profissional vai olhar o que ele está falando, fazendo e dar um suporte para que ele consiga caminhar. Então, é um psicólogo, é um terapeuta, atividades terapêuticas acompanhadas de um profissional. São coisas que merecem uma atenção especial, principalmente se você vê que seu filho está entrando num quadro, está andando muito deprimido, muito para baixo, o psicólogo pode encaminhar para um psiquiatra se for o caso. E é muito importante que seja validado isso, né? Senão você pode ter um filho aí com um problema na juventude. Enquanto ele é adolescente, que ele está formando o seu caráter, a sua, a sua personalidade, é muito importante que você trabalhe isso aí. Então, quais são os benefícios que uma pressão por desempenho equilibrada trazem na vida de um adolescente? Então, ele tem desenvolvimento de resiliência, que foi o que aconteceu comigo. Era exagerado, mas eu desenvolvi uma ótima resiliência. Hoje, difícil eu desistir por alguma coisa. Eu vou ali, não, vamos lá, tá doendo, mas vamos mais um pouco. Tá difícil, mas será que eu tentei tudo que eu podia? Será que eu não posso pedir ajuda para alguém? É o não desistir, resiliente. Traz muito estímulo a crescimento pessoal. O adolescente ele quer crescer. Quando você começa a colocar essa pressão para ele começa a entender que ele precisa crescer, então ele começa ele mesmo buscar. Então ele para de olhar para a tranqueira de internet e começa a buscar formas, estudos, como sair da procrastinação, como melhorar as mensagens, coisas. Ele vai atrás. Isso traz benefício para ele. Ele também ganha maior capacidade de lidar com desafios futuros, né? Aqueles desafios que ele fala assim, será que eu vou conseguir? Não, eu vou encarar esse negócio aí é para mim, bora! Ele não fica titubeando, tendo que decidir todo dia o que vai fazer, ele já está decidido no coração dele, que se é uma coisa que ele pode, então ele vai atrás. E aí ele desenvolve então o que é autodisciplina e organização, que é tudo que o pai quer. Eu falo para os adolescentes, você quer ver como que está a sua vida, como é a sua vida? Olha para o seu quarto. Se seu quarto é uma bagunça, tudo desorganizado, você está refletindo o que você é, porque é o seu espaço, a sua intimidade. Se ele é uma bagunça, só está sendo reflexo de uma cabeça desorganizada. A pressão por desempenho equilibrada faz com que o adolescente tenha disciplina. Ó, agora é hora de estudar, agora é hora de trabalhar, fazer um trabalho, né, de escola. Agora é hora disso, agora é hora daquilo. E ele se organiza. E traz também para ele maior capacidade de planejamento e resolução de problemas. Porque a pressão por desempenho traz para ele também muitas ferramentas para ele aprender a lidar com os desafios da vida. E é aí que mora justamente a sabedoria. Ele aprende, às vezes, com uma coisa simplesinha, que nem criança. Sabe aqueles joguinhos lá de quadradinho para pôr no quadradinho, triângulo no triângulo? Cada fase é uma fase. O adolescente tem a sua fase de triângulo e quadradinho, que aquilo faz com que ele desenvolva cognição e saiba resolver problemas. Então essa pressão por desempenho equilibrada é muito importante, pai. Seu filho ele tem que se frustrar. As frustrações deixarão ele mais forte. Agora, se seu filho não tem
resiliência, ele teria um problema sério, por exemplo, se ele tivesse o Bernardinho como treinador. A pergunta é, hoje, qual seria a reação do seu filho se o Bernardinho fosse o treinador dele, o chefe dele? Tá? Pega o Bernardinho, esse que está aparecendo na tela. Eu queria trazer aqui para você um grande exemplo, ó. Deixa eu colocar aqui na tela. Tá vendo esse livro aqui? Nunca Deixe de Tentar. É um livro muito bom que você precisa ler, você pai precisa ler, para que você entenda uma série de coisas da sua vida que você vai melhorar demais, inclusive nos ensinos para com seu filho. É um livro de Michael Jordan. Se você não é geração Z, então com certeza você viveu a NBA de Michael Jordan, o grande Michael Jordan. Só que olha só que legal. Quem comenta esse livro é o Bernardinho aqui, ó. Tá vendo? O Bernardinho que faz o comentário desse livro. E é muito interessante que tem coisas aqui, pérolas, é um livro fininho, ó. Você lê ele numa tarde, rapidinho. Traz pérolas que o Bernardinho usou para sua própria vida, aprendendo com Michael Jordan. E ele pôs em prática. Então, é interessante que não está escrito com essas palavras, mas nesse livro está escrito que aquela forma dele tempestiva é praticamente um personagem do Bernardinho. Ele não é bem aquele desespero que parece que vai explodir, mas ele precisa passar para o time dele que a gente precisa ganhar, nós precisamos vencer. Vamos lá, não vamos deixar a bola cair. Se ele é muito bonzinho, as pessoas afrouxam, deixam a peteca cair. Então, assim, uma extrema pressão por desempenho, se seu filho fosse treinado pelo Bernardinho, né? Então, essa extrema pressão que o Bernardinho ia colocar no seu filho, ia trazer para o seu filho qualidade de movimento, recepção cortada, ficar de olho no jogo, visão de jogo, ia ter foco, ia ter qualidade de sono, que o Bernardinho pega no pé do lado do pessoal para dormir. No começo, todo mundo ia dizer: ai meu Deus do céu, esse cara é um mala chance, esse cara tá me matando, eu vou morrer com esse cara, o que eu faço? Mas depois, há aquela grande consagração da vitória, né? Fomos campeões, ganhamos jogos, ganhamos Olimpíadas, ganhamos mundiais, ganhamos Olimpíadas, valeu a pena. Aí você olha para trás e diz: nossa, valeu a pena. Isso traz segurança para os seus liderados. E eu queria que você se colocasse no lugar do Bernardinho nesse momento. Trazer segurança para o seu filho. Não significa que você vai ser nervoso, ficar gritando frenético na sua casa, parecendo um louco. Mas ser firme, ter autoridade. Se você passa numa rua que tem aquela plaquinha lá, 50 por hora. Você passa 70, 100, não tá nem aí. Agora, se você passar numa outra rua que está escrito 50 por hora, só que tem um radar, aí você para, não para? Porque você respeita. Porque senão você vai se dar mal. O seu filho tem que olhar para você como um radar e não como uma plaquinha. Ele tem que ter o respeito por você e você vira autoridade para ele. Então, tente fazer a melhor forma possível a sua autoridade prevalecer com o seu filho, só que numa pressão por desempenho equilibrada. O seu filho, ele é como um ouro, uma pedra de ouro, né? Que nem nós estamos vendo aqui na tela. E essa pedra de ouro, deixa eu colocar um ponteirinho aqui para você ver bem legal, aqui a apontadora laser. Aqui, o seu filho, ó, ele é uma pepita de ouro, né? É até bonito tal, mas sem forma assim, não tem aquele valor, tá, né? Tem valor lá, você colocar na balança quantos gramas de ouro, aí tem o valor. Só que aquela mesma pepita de ouro, quando ela é transformada numa joia, o seu valor triplica, quadriplica, tem um valor assim absurdamente superior à sua forma original. E é assim exatamente como nós somos. E é assim como o seu adolescente é. A fase da adolescência é justamente a fase do ouro bruto, aquela pedra assim, que tem valor, mas ainda precisa ser lapidado. E para ele ser lapidado, ele precisa passar pelo fogo. Ele precisa passar por uma prova muito quente, ele precisa ser derretido, literalmente, para depois passar num molde, para depois desse molde fazer uma forma, dentro de uma forminha, bonitinho, ganhar um design lindo, maravilhoso, depois vai ser polido e aí sim vira uma grande joia. Esse é seu adolescente, só que você tem que entender que essa é a fase que ele é a pedra bruta. Esse é seu adolescente, você tem que entender que ele é essa pedra
bruta. Quando ele for lapidado, quando ele sair dessa fase, que é difícil, né? É a fase adolescente, né? Ele vai ser uma pessoa bem resolvida. Ele vai ser uma pessoa que não vai precisar ficar tomando decisões tardias na vida, porque ele é mais forte emocionalmente. Ele se abstém automaticamente das coisas ruins. E dificilmente um adolescente como esse vai ter doenças emocionais ao longo da vida. Então, pais, se é para manter a pressão, mantenha a pressão mesmo. Sabe por quê? Hoje ele vai falar assim: eu te odeio. Mas amanhã ele vai falar assim: pai, muito obrigado pelo que você fez por mim. Mãe, muito obrigado por aqueles ensinos, aquela chinelada, aquele dia que você não deixou eu sair, aquele dia que você me colocou para estudar uma coisa que eu tinha dificuldade, mas sentou comigo lá, me mostrou o caminho. Eu estava odiando que eu queria estar jogando bola, eu queria estar no celular, eu queria estar brincando com meus amigos, mas olha hoje eu aqui, ó, com 25, 26 anos, já estou resolvido na minha carreira, já estou resolvido no que eu vou fazer da minha vida, já estou resolvido, não preciso decidir nada, a minha vida já está decidida, com planos, com virtudes e com uma boa personalidade. Então, pais, mantenham sim a pressão, porque vai valer a pena, você só tem que aguentar firme. É só você lembrar da sua adolescência. Eu não sei como é que foi. Não sei se você foi pressionado demais ou não, se foi deixado muito largado. Mas não pegue tudo que você viu na sua adolescência que deu errado e construa agora com seu filho, na pressão por desempenho, de uma forma mais correta. Principalmente com diálogo e compreensão. Esteja sempre próximo do seu filho, sempre atento a ouvir. E seja autoridade perante seu filho. Eu tenho certeza que você vai ter lá na frente um agradecimento gigante. Seu filho jamais vai te abandonar e vai replicar esses ensinamentos por toda a vida dele. E assim, ele vai se tornar um Gen Z fora da geração Gen Z. Ou seja, alguém que está um passo à frente da sua geração. Essa foi mais uma aula. Pressão por desempenho, coloque em prática, não deixe de fazer com seu filho. Eu tenho certeza que ele vai te agradecer demais no futuro. Pode ter certeza. Muito obrigado para você, fica comigo, me siga aí nas redes sociais para que a gente possa municiar você com mais conteúdos e você poder aproveitar muito melhor a cada dia, a cada momento com o seu adolescente. Um grande abraço.